Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. Continuando o capítulo 6, Condutores em Equilíbrio Eletrostático, nós faremos alguns problemas relacionados ao conteúdo, tá certo? A solução em PDF de cada questão estará disponível no Classroom da turma de vocês, tudo bem? Ok. Preparados para começar? Então, valendo, vamos nessa. Ok. Resolução dos exercícios do capítulo 6, página 77. É o livro de física que vocês usam conosco. Bom, questão 1. A densidade superficial de cargas positivas distribuídas uniformemente na superfície de um condutor esférico cuja área vale 0,8 metros quadrados é de 10 microcoulombs por metro quadrado. A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a área da superfície esférica, A, se calcula como 4πr ao quadrado, em que r é o raio da superfície esférica. Deixa eu corrigir esse probleminha aqui, gente, desculpa. Certo? Bom, supondo que a esfera esteja isolada e no vácuo, determine. Letra A. A quantidade de carga Q distribuída na superfície do condutor. Letra B. Uma estimativa do raio da esfera. E letra C. A intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico a 2 metros do centro da esfera. Vamos lá, então. Nós sabemos que a densidade superficial de carga é a carga dividido pela área. Ele me dá a densidade superficial e também me dá a área. Faço a substituição. Lembrando que micro equivale a 10 a menos 6. Isolo o Q. Então, eu tenho uma carga distribuída na superfície da esfera com intensidade de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. 8 microcoulombs. Essa é a quantidade de carga distribuída na superfície. Bem, uma estimativa do raio. Ele não me deu a área, 0,8 metros quadrados, e também não me deu a fórmula da área da esfera. É só substituir, pessoal. Fazendo as devidas substituições e aplicando o nosso conhecimento de álgebra aritmética, nós temos que o raio da esfera é aproximadamente 0,25 metros. Bom, o problema não me deu o valor de π, então aqui eu fiz um arredondamento em duas casas decimais, 3,14. Perfeito? Ok. A intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico a 2 metros da esfera. Vejam, se o raio é 0,25 metros, sabemos então que esse ponto, a 2 metros do centro da esfera, é um ponto externo à esfera. Então, eu vou ter que usar a equação para o campo elétrico em um ponto externo à superfície esférica. Externo, né? Um ponto externo. E eu vou ter que calcular também o potencial nesse ponto externo. Então, vamos lá. O campo elétrico é K0Q sobre D ao quadrado. Substituo na equação a constante eletrostática, a carga que nós encontramos e a distância de 2 metros. Pessoal, sempre as distâncias serão em metros, tá certo? Ok. Fazendo o cálculo, né, eu tenho o produto das potências de 10, o produto do 9 vezes o 8. Vamos chegar a 1,8 vezes 10 a quarta volts metro. A unidade de medida do campo elétrico pode ser volt por metro ou newton por coulomb. Perfeito? E o potencial elétrico? K0Q sobre a distância. Novamente, 9 vezes 10 a nona vezes 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. Isso é igual a 3,6 vezes 10 a quarta volts. Uma questãozinha tranquila. Vamos prosseguindo, então. Um condutor de raio 30 centímetros recebe 1,25 vezes 10 a 13 elétrons. Sabe-se que ele está no vácuo e livre de interferências externas. Considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, calcule o módulo do vetor campo elétrico criado nos pontos A, B e C, distantes respectivamente 20 cm, 30 cm e 50 cm do centro do condutor. Pessoal, olha só. O ponto A, que está a 20 cm, é um ponto interno. Portanto, nós vimos que o campo elétrico em pontos internos de um condutor esférico em equilíbrio eletrostático é nulo.
Então, já temos o valor do campo elétrico em A. Ele é igual a 0. Nada difícil para esse item. Bom, agora o ponto B ele está distante do centro de 30 centímetros. Ou seja, ele está na superfície. E nós vimos que na superfície o campo elétrico é o valor médio do valor máximo do campo. Qual é o valor máximo do campo? É o campo elétrico em um ponto infinitamente próximo à superfície. Então, nós temos EB igual a 1 meio K0Q dividido pelo raio ao quadrado. Olha só, o ponto infinitamente próximo ele está tão próximo da esfera que eu posso dizer que a distância dele ao centro é o próprio raio. Então, eu faço a aproximação do raio. Tá certo? Então, vamos lá. Para eu poder calcular o campo, eu preciso estimar o valor da carga elétrica desse condutor esférico. Então, eu vou usar aqui o princípio da quantização de carga. Ele me deu um número de elétrons recebidos pela superfície, né, pelo condutor, e eu tenho a carga elementar. Faço a substituição, 1,25 vezes 10 a 13, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, eu obtenho, então, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Substituo, então, no campo elétrico do ponto B. 1 meio vezes 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,3 ao quadrado. Então, o campo elétrico no ponto na superfície esférica é 1 vezes 10 a quinta volts por metro. Agora, vamos calcular o campo elétrico no ponto C. O ponto C é um ponto externo à esfera. Veja, ele está distante de 50 centímetros, 0,5 metros. Então, eu aplico a equação do campo elétrico para um ponto externo à esfera. K0, módulo de Q, dividido pela distância d ao quadrado. Substituindo, 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5 ao quadrado. 9 vezes 2, 18. 10 a nona vezes 10 a menos 6, dá 10 ao cubo. Dividindo isso por 0,5 ao quadrado, que é 0,25, nós temos 7,2 vezes 10 a 4, volts por metro. Perfeito? Bacaninha. Prosseguindo, então. Questão número 3. Uma esfera eletrizada com carga Q, oca, de raio 20 cm, encontra-se isolada e em equilíbrio eletrostático no vácuo. Em relação ao referencial no infinito, o potencial elétrico de um ponto P distante de 80 cm do centro da esfera vale 4,5 vezes 10 a quinta volts. Dado K0, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, responda, qual o valor da carga Q? Ora, pessoal, se ele me dá o potencial no ponto P que dista de 80 cm do centro, eu posso usar a fórmula do potencial elétrico em um ponto externo para encontrar a carga. Então, vejamos. V, K0 vezes Q sobre D. 4,5 vezes 10 a quinta é o potencial. 9 vezes 10 a nona, a constante eletrostática. E a distância, 80 centímetros em metros, 0,8. Isolo Q. Eu tenho uma carga, então, de 4 vezes 10 a menos 5 coulombs. Agora a letra B. Quanto vale o potencial elétrico em um ponto na superfície? Bom, na superfície nós vimos que o potencial elétrico ele equivale ao potencial em um ponto interno. Os pontos na superfície e interno se apresentam o mesmo potencial em um condutor em equilíbrio eletrostático. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou substituir então a distância pelo raio, porque os pontos internos e superficiais têm o mesmo potencial. K0 vezes Q dividido pelo raio, 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 5, que é a carga, dividido pelo raio da esfera, que é 0,2 metros, 20 centímetros dividido por 100, né? Se cada 1 metro tem 100 centímetros, 20 centímetros vão ter, faça aquela regrinha de 3 e eu tenho 20 sobre 100, 0,2 metros. Então eu tenho o potencial na superfície igual a 1,8 vezes 10 a sexta volts. Agora ele pede, e o campo elétrico na superfície? Novamente, o campo elétrico na superfície é o valor médio do valor máximo do campo elétrico. E onde eu tenho o valor máximo? Em um ponto infinitamente próximo à superfície esférica. Então, eu tenho 1 meio, né, vezes K0, módulo de Q, dividido pelo raio ao quadrado.
para um ponto infinitamente próximo, eu posso considerar a distância do centro da esfera ao ponto o próprio raio, porque a distância tende ao raio. Então fica 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de 4 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,2 ao quadrado, que é justamente o raio da esfera em metros. Então o potencial do campo, o campo elétrico na superfície, ele vale 4,5 vezes 10 a sexta volts por metro. Tranquilo, né? Bom, agora vamos mais uma questão. Essa é da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ver o que ela nos diz. Para testar as novidades que lhe foram ensinadas em uma aula de ciências, Rafael faz algumas experiências, a seguir descritas. Inicialmente, ele esfrega um pente de plástico em um pedaço de flanela e pendura-o em um fio isolante. Observe então que uma bolinha de isopor pendurada próxima ao pente é atraída por ele, como mostrado na figura 1. Explique por que, nesse caso, a bolinha de isopor é atraída pelo pente. Então, pessoal, nas aulas que nós vimos inicialmente sobre a eletrização, eu falei para vocês o seguinte, que a atração eletrostática pode ocorrer em corpos com cargas de sinais contrários ou em um corpo eletrizado e um corpo neutro. Nesse item 1, em nenhum momento se fala se a bolinha que está pendurada, a bolinha de isopor, ela está neutra. Bom, ocorre uma atração, como o enunciado diz. É possível ocorrer atração? Sim. Eu sei que o atrito entre a flanela e o pente dá à flanela e ao pente cargas de sinais contrários. Então eu posso afirmar o pente, em razão da diferença de eletroafinidade com a flanela, após o atrito ele ficou eletrizado. E a bolinha de isopor foi atraída. Bom, sabemos que, ao ser atritado pela flanela, o pente fica eletricamente carregado. Se o enunciado diz que a bolinha foi atraída, ou ela está carregada eletricamente com carga de sinal contrário, ao do pente, né? Ou ela está eletricamente neutra. Bom, se eu considero que ela está eletricamente neutra, eu sei que por indução vai ocorrer a atração da bolinha com o pente. Lembram? Na indução, para um corpo neutro, eu tenho a separação das cargas. De um lado eu tenho as cargas que são repelidas pelo corpo que está eletrizado, e do outro eu tenho as cargas que têm sinal contrário ao corpo eletrizado. Em razão dessa indução, ocorre a atração eletrostática. Perfeito? Vamos ao item 2. Em seguida, enquanto o pente ainda está eletricamente carregado, Rafael envolve a bolinha de isopor com uma gaiola metálica. Blindagem eletrostática, olha aí, como mostra na figura 2. E observa o que acontece. Responda. A bolinha de isopor continua sendo atraída pelo pente? Não, pessoal. Por quê? Porque a indução vai ocorrer na superfície externa da gaiola. Significa dizer que a bolinha de isopor lá dentro ela está o quê? Livre de qualquer efeito elétrico externo produzido pelo pente. Então a gaiola blinda eletrostaticamente a bolinha dos efeitos elétricos do pente. Se observarmos bem, como eu disse, a indução ocorrerá na gaiola e não na bolinha. Pessoal, as cargas elétricas na superfície da gaiola estarão na superfície externa, tudo bem? É uma blindagem eletrostática. Agora, o item 3 é mais interessante ainda. Para concluir, Rafael envolve o pente, que continua eletricamente carregado com a gaiola metálica, como mostrado na figura 3, abaixo. E, novamente, observa o que acontece. Responda. Nessa situação, a bolinha de isopor é atraída pelo pente? Justifique sua resposta. Bem, pessoal, o pente ele vai produzir o quê? Ele vai produzir uma indução elétrica na gaiola. Bom, eu posso afirmar para vocês que as cargas elétricas de mesmo sinal do pente serão repelidas para a superfície externa da gaiola e elas vão se distribuir na superfície externa da gaiola. Por consequência, essas cargas que estão na superfície externa continuarão atraindo a bolinha de isopor. Então sim, pessoal, porque a interação elétrica entre o pente e a gaiola fará com que as cargas elétricas de mesmo sinal da carga do pente sejam repelidas e fiquem distribuídas na superfície externa da gaiola. Essas, por sua vez, irão interagir com a bolinha de isopor, ou seja, vai ocorrer a interação eletrostática entre a superfície externa da gaiola e a bolinha de isopor. É isso aí, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a presença de todos. Torço para nos encontrarmos em breve
Não relaxem nos estudos, viu? Até a próxima!